Et erit sicut dii, e sereis como deuses. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas presentes, meus amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje a nossa reflexão com uma péssima mentira. Erit et erit sicut dii, e sereis como deuses. Se a mensagem de salvação que Cristo vem trazer para nós é chamada de boa nova, essa sentença que acabamos de escutar, dita pelo próprio demônio lá no início, logo depois da criação, pode ser chamada, de outra parte, a péssima velha. É a primeira e mais grave mentira do demônio. E sereis como deuses. Trata-se da mensagem de perdição que o diabo quer fazer que acreditemos. A mentira mais antiga do mundo. No jardim do Éden, quando nossos primeiros pais viviam plena comunhão com Deus, viviam a perfeita felicidade e por isso viviam naquilo que se chamava de paraíso, o demônio, com inveja da bem-aventurança humana, da amizade que o homem, muito menor que os anjos, possuía com Deus, decidiu seduzir o gênero humano, nossos primeiros pais, Adão e Eva, com essa frase. Ofereceu para eles o conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e fez que acreditassem que seriam como deuses. Et erit sicut dii, sereis como Deus. É uma péssima velha, tão sedutora, porque vai de encontro às nossas grandes aspirações, às nossas aspirações mais profundas, egocêntricas, egoístas e ingênuas também. Porque nós queremos fazer-nos deuses de nossas próprias vidas. Queremos ditar para nós aquilo que é bom, aquilo que é mal, a despeito de Deus. Porque, dizia um autor do século XX, dos inícios do século XX, final do século XIX, século XX, Friedrich Nietzsche, porque se Deus está morto, se matamos a Deus, tudo nos será permitido. Acabamos querendo nos colocar como nossos próprios deuses em nossas próprias vidas, rechaçando o único e verdadeiro Deus, o único capaz de nos dar a verdadeira felicidade. Nas duas leituras que acabamos de escutar, na Epístola de São Paulo, também no Santo Evangelho, das palavras do próprio Cristo, não podeis servir a dois senhores. São Paulo, ecoando o Evangelho, ecoando a pregação do próprio Cristo, vai dizer do grande conflito entre os nossos desejos e o desejo que Deus tem para nós. Os nossos desejos maus, os desejos da carne, resultam em pecado. Acreditamos que é o pecado que nos fará felizes. Uma vida de sexualidade desregrada é buscada hoje como o grande sinal de felicidade. Uma vida de ostentação vã e vaidosa é vista hoje como motivo de verdadeira felicidade, como quase o fim último a se viver. São as obras da carne, de qual fala São Paulo. A fornicação, a impureza, a superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, as invejas, as bebedeiras,
as inimizades, frutos do nosso orgulho, frutos do nosso grande desejo de fazermos-nos deuses de nossas próprias vidas. Temos tentado conciliar a nossa fé em Jesus Cristo com uma fé em nossa própria capacidade de reger nossas vidas, como se Ele nem sequer existisse. Não podemos servir a dois senhores, diz o próprio Jesus. E nós temos tentado conciliar a nossa vida cristã com a vida que o mundo e que o demônio nos propõem, como se tal coisa fosse possível. Existem, meus amados irmãos, relações que não permitem concorrência. Nós podemos usar aqui o exemplo do casamento. O casamento não há espaço para concorrência. É uma vida entre os esposos e só entre eles, sem que qualquer terceiro possa interferir ali, porque não permite, não dá certo. É uma vida entre os esposos. E a relação esponsal só pode ser vivida entre eles. Não há espaço para um terceiro. A nossa relação com Deus, mais ainda. Não há espaço para terceiros. Deus ou nada. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos viver uma vida de idolatria colocando coisas ou pessoas no lugar de Deus. Ou, mais ainda, colocando-nos a nós mesmos no lugar de Deus. No Antigo Testamento, o povo hebreu, depois de ver grandes maravilhas de Deus, as grandes maravilhas que Deus operou para eles, para que fossem libertos da escravidão no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram grandes manifestações da natureza em seu favor, a natureza que era regida pelo próprio Deus em favor do povo hebreu. Depois de terem visto tantos e tão grandes, tão estupendos milagres, alcançando a liberdade, resolve forjar para si, com suas próprias mãos, juntando um punhado de ouro, um Deus, um bezerro de ouro, a quem pudessem ver e atribuir aquelas grandes maravilhas que tinham sido feitas em seu favor. Assim também, meus amados irmãos, pode parecer-nos estúpida essa atitude do povo hebreu no passado, mas assim também fazemos muitas vezes nós, quando queremos atribuir a felicidade que só Deus pode nos dar e nos dá verdadeiramente nessa vida, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Quando queremos colocar qualquer coisa no lugar de Deus, são nossos bezerros de ouro. Quando queremos colocarmos-nos a nós mesmos no lugar de Deus, essa relação, a relação nossa com Deus, não permite terceiros. Não. No Evangelho de São Lucas, nós ouvimos de nosso Senhor aquelas impactantes e desconcertantes palavras: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não podemos conciliar o seguimento com Cristo a essa vida que o mundo nos propõe, ao pecado, ao desejo de colocarmos-nos como deuses, como cientes do bem e do mal, das nossas próprias vidas, considerando minha vida, minhas regras, e de fazer o que bem entender para alcançar a minha felicidade. Não podemos conciliar esse tipo de vida com o seguimento de Cristo. A vida que nos propõe o mundo não é compatível com a vida cristã.
Et erit sicut dii, sereis como deuses. Disso quer nos convencer o demônio. E o demônio nos apresenta muitas seduções, muitas enganações, como o fez com nossos primeiros pais no paraíso, para nos desvirtuar, porque tem inveja da comunhão de vida que podemos ter com o nosso Redentor, com o nosso Salvador, e que podemos alcançar plenamente, uma vez mais, plenamente no céu. É como aquela história da mulher que tinha uma grande compulsão por compras. E ela comprava e gastava muito. Comprava e gastava muito. Certa vez ela chegou em casa com sacolas e mais sacolas de compras. E chegou para o marido, entregou a conta do cartão de crédito. E o marido, um pouco decepcionado, um pouco frustrado, virou para ela: mas meu bem, por que como no Evangelho, por que você não fez como no Evangelho? Por que quando veio a tentação, você não disse, você não rezou, afasta-te de mim, Satanás? E ela respondeu para o marido: meu bem, eu disse, mas ele me disse que de longe estava perfeito, estava muito bom em mim. O demônio nos seduz com muitas histórias, com muitas coisas. Nos seduz querendo convencer-nos que nós seremos felizes se nós buscarmos aqui, as apalpadelas, a nossa felicidade. Não, meus amados irmãos, não podemos servir a dois senhores. Ou a vida de comunhão com Cristo, ou a vida de eterna perdição, como é a vida dos anjos caídos. E é por isso que nosso Senhor vem pedir de nós grande confiança. Vede as aves do céu, vede os lírios do campo, não plantam, não colhem, não guardam, mas Deus os alimenta, os veste. Acaso não valemos muito mais do que eles? Certamente. Podemos nos lembrar daquelas palavras do próprio Deus, dirigidas ao santo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Eu vos chamei pelo nome, eu vos forjei na palma das minhas mãos. Eu daria nações inteiras por vós, e ainda que tivesses que passar pelas águas, elas não te afogariam. Ainda que tivesses que passar pelo fogo, ele não te queimaria. Derrubei carros e cavalos em seu favor. Grandes coisas quer fazer Deus para nós também, assim como para o santo profeta Isaías no Antigo Testamento. Essa é a vida dos santos cristãos. Essa é a vida que pode ser também para nós, se dermos o nosso pleno assentimento a Cristo, nosso Senhor. Há poucos dias, nós celebramos o martírio do grande São Lourenço, santo romano, um diácono também. São Lourenço era o guardião do cofre da igreja de Roma, onde se guardavam as coisas, os mantimentos, as doações para os pobres. Por uma denúncia, o imperador chegou até São Lourenço, querendo arrancar dele aquele dinheiro que era para o bem dos pobres. São Lourenço, é claro, não entregou o dinheiro, preferiu entregar a sua própria vida, porque não acreditava que as vaidades do mundo, que os poderes do mundo podiam satisfazer, podiam dar a ele a real felicidade. Por isso, ele foi condenado à morte pelo imperador.
São Lourenço foi amarrado a uma grelha, acendeu-se uma fogueira e ele foi deitado ali para ser queimado vivo. Mas aqueles que assistiam àquele terrível espetáculo notavam que o santo não sentia dor. Estava ali, queimado vivo, mas não sentia dor. Pelo contrário, trazia um sorriso no rosto de quem parecia que estava para ganhar um prêmio. Em determinado momento, o santo estava feliz o suficiente para brincar com a sua própria situação. No auge do seu martírio, São Lourenço vira para o seu verdugo e diz para ele: escuta, pode virar. Esse lado já está assado, já está bem assado. Essa é a alegria do cristão que escolheu nosso Senhor Jesus Cristo por ser o único e verdadeiro Deus e que recompensa com a vida eterna. Meus amados irmãos, também São Paulo, no seu cárcere, isolado das suas comunidades, das igrejas que havia fundado, isolado dos outros apóstolos, sozinho, maltratado, também São Paulo, havendo escolhido a Cristo nosso Senhor, preparando-se também para o seu martírio, na sua oração mais sincera, sabendo que Cristo não decepciona, sabendo que Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, dirigiu para nosso Senhor uma oração que também nós devemos dirigir, devemos fazer, toda vez que nos encontrarmos com Ele na Sagrada Comunhão. Senhor, a Tua graça só me basta. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, celebramos recentemente a festa do seu Imaculado Coração, que ela nos ensine a sermos verdadeiros discípulos de Cristo nosso Senhor. Que ela nos conduza até o altar, até que nós possamos ser conduzidos também por ela à vida eterna do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.